Olá, pessoal. Hoje o objetivo aqui é falar um pouco da minha história, por que que eu abri esse canal, por que que eu comecei a buscar aprender sobre investimento. É um vídeo meio que de desabafo, um vídeo meio que de relato de vida, de testemunho, e que sirva de aprendizado para todo mundo que estiver assistindo aí, que tiver uma história parecida, uma história de luta realmente, que possa se incentivar com ele. O objetivo maior é esse. Bom, meu primeiro contato com investimento foi, na realidade, por intermédio de um amigo. Ele comentou comigo sobre fundos imobiliários, mas eu basicamente não dei muita atenção, tive muito receio, sempre tive muito receio de bolsa de valores. Continuo, assim, buscando aprender mais sobre a bolsa de valores, porque eu acredito que muitas das vezes o medo e o receio que a gente tem é por falta de conhecimento, e isso eu pude comprovar com essa situação. Eu tinha muito medo da bolsa e, na realidade, para mim, quando eu olhava a bolsa, eu pensava que a bolsa era meio que como se fosse um jogo de apostas, onde quem apostava dobrava a aposta, um perdendo, um ganhando, um tirando dinheiro do outro, quando na realidade não é bem assim. Mas ainda, mesmo depois dele me apresentar o que que era um investimento e tudo, que era uma coisa que faria sentido, eu ainda tinha muitas minhas, vamos dizer, meus paradigmas para se quebrar com relação a isso. E aconteceu um fato chave em minha vida que fez uma mudança radical na minha vida, no meu jeito de pensar, no meu jeito de agir. E esse fato, na realidade, foi um fato, vamos dizer, bem traumático, foi o falecimento da minha esposa. Nós sempre tivemos uma vida bem tranquila, não tínhamos muito luxo, nunca tivemos, mas nunca nos faltou nada. E sempre tentamos dar o nosso melhor para nossa filhinha, e continua assim. E quando a minha esposa veio a falecer, eu comecei a ressignificar muita coisa. E uma das coisas que eu comecei a pensar é sobre qual seria o meu legado para minha filha, o que que eu deixaria para ela, qual seria o, o que que eu conseguiria deixar com todo esse tempo que a gente trabalhou, com todo esse tempo que a gente investiu, o que que eu conseguiria deixar para ela poder usufruir e para as próximas gerações da minha família. O que que eu poderia deixar que fizesse com que eles tivessem pelo menos um pouco mais de tranquilidade? Porque dinheiro não é felicidade, nunca vai ser. Mas dinheiro te dá condição de, pelo menos, ter uma dignidade de vida, que eu acho que é o principal ponto. E quando a gente começa a trabalhar e entender o que é o investimento, o foco e o objetivo principal tem que ser esse. Se você está entrando nesse ramo de investimento com o objetivo de ganhar muito dinheiro, com o objetivo de ficar rico, milionário, sendo bem sincero, é, eu acho que não pode ser o principal. Pode acontecer, mas não pode ser o principal, em momento nenhum. Você tem que objetivar sempre ter, buscar dignidade, buscar paz, buscar tranquilidade para sua família, que eu acredito que com isso as coisas vão se encaminhando. Lógico, precisa de ter disciplina, precisa de ter conhecimento naquilo que se está fazendo, porque a bolsa de valores não é cassino, mas a bolsa de valores ela também pode punir aquelas pessoas que são impacientes. Com o falecimento da minha esposa, eu comecei a estudar, pensar em o que que eu poderia fazer, o que que eu poderia, onde que eu poderia estar alocando um certo capital que a gente tinha para investir na época. E com isso, eu fiz alguns cursos e dentro desses cursos eu comecei a aprender sobre fundos imobiliários. E me apaixonei realmente pelo tipo de ativo, me apaixonei e comecei a montar e a planejar um futuro para mim, trabalhando em cima dos meus investimentos em fundos imobiliários. E, consequentemente, não quer dizer que só quer dizer que você defende fundo imobiliário, é melhor ativo, melhor. Não, não é isso. A gente vai aprendendo. Foi o fundo imobiliário, foi, vamos dizer assim, a minha centelha. Você começa aprendendo,
E por ele, você aprendendo ele, você vai começando a buscar mais conhecimento. E adquirindo mais conhecimento, você começa a ver que tem outros ativos, tem outras condições de você fazer seu dinheiro trabalhar por você, que é o principal. O foco maior é esse, é a gente realmente ganhar tempo. Hoje a gente fala que muitas das vezes o tempo que a gente tem ele é escasso, às vezes você quer passar mais tempo com sua família, com seus amigos, às vezes você quer passar mais tempo com quem você ama, quem você gosta, e não tem tempo. Por quê? Porque realmente, pela correria do nosso dia a dia, o mundo que a gente está inserido, a gente trabalha e pensa só em trabalhar, e muitas das vezes o tempo que a gente poderia estar, vamos dizer assim, aproveitando com quem a gente ama, a gente tem que negociar esse tempo. Você quer seja para uma empresa, quer seja para uma empresa própria, quer seja para algum tipo de trabalho de carteira assinada ou não, autônomo. Então, assim, a partir do momento que você tem que negociar seu tempo, você realmente tem que saber valorizar ele. Tempo é o, eu costumo dizer que tempo é o maior investimento que Deus fez em nós, como humanidade. Ele nos emprestou o nosso tempo e nosso tempo não é nosso tempo é dele. Ele sabe o momento que a gente vem, o momento que a gente vai. E então a gente tem que tentar fazer com o nosso tempo é, uma coisa produtiva, uma coisa positiva. É assim que eu penso. E para poder conseguir mais tempo no mundo hoje que a gente vive, a gente precisa realmente de ter uma condição financeira mais tranquila possível para poder conseguir dar continuidade com a nossa vida, com tranquilidade, tendo teto, tendo comida, tendo abrigo, tendo moradia, tendo tudo isso que é o mínimo, é buscar a sua dignidade. Eu acredito que vai muito nesse sentido. E com esse objetivo eu comecei a aprender sobre investimento. Entrei realmente em fundos imobiliários, comecei a aprender sobre fundos imobiliários. Hoje não estou só em fundos imobiliários, hoje eu já tenho algumas ações, tenho alguns outros ativos. Depois eu vou até montar um vídeo até na plataforma do Investidor 10, que é uma plataforma que ajuda muito em visualizar isso, para poder mostrar para vocês o que, que são os meus ativos. No decorrer da minha trajetória, eu penso em tentar ensinar qual que é o meu racional, por que que eu escolho esses tipos de ativos. E o foco, na realidade, desse canal é basicamente deixar um legado para minha filha, de que o pai dela faz tudo que ele faz, buscando sempre o melhor para ela. E, na realidade, se um dia ela quiser continuar nessa caminhada de investimento, se ela quiser, se ela vier ter aptidão para isso, ela buscar, vamos dizer assim, um recurso para isso, nada melhor do que ter um rostinho familiar para poder tentar facilitar essa caminhada dela. É, investimento não é casa de aposta, investimento não é bet, investimento é um lugar onde que muitas das vezes é chato, muitas das vezes é monótono, mas realmente investimento é um caminho. E o que a gente tem que fazer no investimento, na realidade, é agir contra o nosso próprio ego. A gente tem que ser humilde, tem que ser honesto, tem que buscar realmente uma segurança, porque, querendo ou não, o valor que a gente investe, o dinheiro que a gente coloca naquilo ali é como se fosse um bem que você comprou e que é seu e que você quer zelar por ele. E se esse bem desvaloriza, se esse bem vai mal, se esse bem tá te dando prejuízo, talvez não é uma coisa agradável, vamos dizer assim. Por isso que a gente tem que escolher muito bem os ativos que a gente quer ter. Por isso que a gente tem que pensar muito bem naquilo que a gente quer adquirir. E eu vejo muito no sentido de que por que a gente, no nosso país, investe tão pouco? Nosso país é um país bem sofrido. Nosso país é um país que passou por muita crise política, muita crise econômica e a gente ainda tem nas primórdios da memória, não vou falar assim para não entregar muito a minha idade, mas quem lembra de quando a poupança foi poupança, o dinheiro
conta corrente, foi tudo é, bloqueado pelo governo, entendeu? Foi por aquele, na época do Collor lá, que tiveram o pessoal que tinha dinheiro, foi bloqueado, ficou naquele desespero, e aí a gente hoje fica pensando, poxa vida, será que compensa realmente guardar dinheiro? Tem um risco disso acontecer novamente? Então, assim, a palavra sábia e mais certa desse assunto é realmente essa, risco. A gente tem sempre que avaliar o risco. A gente tem que avaliar o risco de tudo na vida. Às vezes a gente, para poder sair da casa da gente e ir na calçada, a gente tem que avaliar o risco. Se isso realmente vale a pena, se está um momento adequado, propício para isso, se não tem um risco de você de repente se acidentar, de você de repente passar por um assalto, alguma coisa do tipo, porque hoje, infelizmente, o mundo que a gente tem vivido está nesse sentido, está nesse caminho. E a gente busca, assim, uma certa segurança, mas independente disso, a gente também tem que continuar vivendo, a gente também tem que continuar fazendo os nossos contatos, interagindo com as pessoas. Então, assim, é importante a gente saber avaliar o que que é o risco, como que a gente vai se posicionar na medida do possível com ele em nossa vida. E eu acredito que esse ramo de investimento é para pessoas corajosas. São para pessoas corajosas, não é para todo mundo, realmente, não é para todo mundo. Mas é um ramo que realmente dá um retorno, dá um resultado, mas tem que ter paciência. Hoje o objetivo do vídeo era mais esse, era falar um pouco sobre mim, falar o porquê que eu abri esse canal. Esse canal não é um canal, vamos dizer assim, com o intuito de, eu quero ganhar dinheiro com isso, eu quero, a princípio não é esse o objetivo realmente é deixar um legado para minha filha, para que ela possa ver isso daqui no futuro, e se ela optar por ir para esse caminho de investimento, ela saber que o pai dela lutou para poder deixar um legado para ela também, e que é importante que ela conquiste os sonhos dela, que ela adquira as coisas dela e que ela realize aquilo que ela tem de sonho e de objetivo para ela, entendeu? Então, hoje em dia, eu trabalho bastante nesse sentido de aprender mais sobre bolsa, aprender mais sobre investimento, de tentar ser o meu melhor e dar o meu melhor, não só para mim, mas para um futuro melhor para minha filha, para minha família. E eu acredito que, na medida do possível, se eu puder estar auxiliando, estar ajudando qualquer um que esteja vendo esses vídeos aí, vai ser um prazer ajudar. Eu vou estar sempre, vamos dizer assim, ativo aí, e podem contar comigo para o que vocês precisarem, ok? Um abraço, galera. Com Deus.